Fala pessoal, a aula de hoje é sobre tecido cartilaginoso, um dos tecidos mais tranquilos para a gente estudar. Sobre as cartilagens, quais são as funções que elas exercem? Olha, a primeira que a gente pode imaginar e pode citar aqui é: as cartilagens têm função estrutural. Quando eu olho para a laringe, quando eu olho para a faringe, a estrutura dos brônquios, as nossas orelhas, a ponta do nosso nariz, são formados por estruturas cartilaginosas. Então, função estrutural. Elas estão também relacionadas às regiões de articulação. Isso porque elas reduzem atrito e impactos. Então, redução, olha só, de atrito e impacto, protegendo principalmente os ossos. Algo que deve ser dito para a gente finalizar é: muitos dos ossos, principalmente dos ossos longos, eles têm origem dentro de moldes de cartilagem. Então, as cartilagens também estão relacionadas à ossificação. Essa é a visão geral do tecido cartilaginoso e essas são as principais funções. Mas quais são as características? Olha só, a cartilagem ela é rica em matriz. Ela é um tecido conjuntivo, certo? Então a gente vai ter as fibras clássicas. Dependendo do tipo de fibra que eu encontrar, a propriedade dessa cartilagem vai mudar. Ela pode ser mais resistente, ela pode ser mais elástica, ela pode ser mais fibrosa, ok? Então, características gerais, rica em matriz. Uma outra coisa, e que é o principal tópico de provas, é que, apesar de ser um tecido conjuntivo, o tecido cartilaginoso ele é avascular. Ele não tem suporte sanguíneo. É por isso que ao redor do tecido cartilaginoso sempre vai existir um tecido conjuntivo propriamente dito vascularizado. Então, de características gerais, a gente tem aqui, olha só, é uma estrutura rica em matriz, é um tecido riquíssimo em matriz por fibras colágeno e elásticas, e ele é também um tecido caracteristicamente avascular, igual ao epitelial. Ele é um conjuntivo, mas não tem suporte sanguíneo, ok? Todo tecido tem suas células características, e aqui não vai ser diferente. Os tipos celulares encontrados no tecido cartilaginoso vão ser o condroblasto e o condrócito. Blasto é sinal de célula jovem, enquanto que condrócito, cito, é sinal de célula já madura. Quando eu olho para o condroblasto, ele é uma célula de grande volume e que secreta a matriz. À medida que ela secreta essa matriz, essa célula então fica aprisionada e dá origem a um condrócito, que tem um volume muito maior do que um do condroblasto. É diferente lá no osso. Olha essa imagenzinha aqui. Eu tenho um condroblasto próximo da região do pericôndrio, vou já te explicar. E à medida que esse condroblasto vai se maturando, ele se torna um condrócito. Gente, para que eu consiga fazer a vascularização e a nutrição do tecido cartilaginoso, eu tenho uma estrutura de tecido conjuntivo propriamente dito, denso, não modelado, que é o pericôndrio. Isso já caiu em algumas provas de vestibular. Então, o pericôndrio é o revestimento externo das cartilagens, presente nas cartilagens hialina e elástica, a fibrosa não possui. E nesse pericôndrio eu tenho vasos e eu tenho também células que são células que vão dar origem ao condroblasto e ao condrócito, ok? Vez ou outra aparece no vestibular alguma coisa sobre os lutadores de jiu-jitsu, que eles ficam com a orelha com, não sei qual é a palavra certa, com um catombão assim na orelha. E essa estrutura se forma a partir da lesão do pericôndrio. Tem um processo ali de lesão constante. Esse pericôndrio então começa a aumentar a formação da cartilagem, gerando, né, aquela bolota que fica na orelha dos jiu-jiteiros. Beleza? E para a gente finalizar, os tipos de cartilagem que a gente encontra no tecido cartilaginoso vão ser a cartilagem hialina, a cartilagem elástica e a cartilagem fibrosa. A cartilagem hialina é a mais comum de todas e ela apresenta uma quantidade moderada de fibras colágeno, principalmente as fibras colágeno do tecido conjuntivo propriamente dito. Então, essa cartilagem hialina, ela tem ali uma boa resistência. Ela não é a mais resistente, como é o caso da fibrosa, que tem muito colágeno, mas ela tem uma boa resistência. Ela é encontrada ali na região do nariz, da laringe e da traqueia, e é também presente nos brônquios. Uma coisa que aparece muito em prova é: as costelas elas vão se inserir no externo, e a ponta da costela, a região de articulação dela com o externo, é recoberta por cartilagem hialina, que também é muito comum nas articulações, como, por exemplo, aquelas sinoviais, que são essas articulações que a gente tem, por exemplo, do braço e antebraço. Para revestir, portanto, as regiões de articulação, nós temos cartilagem hialina.
Por que a gente precisa revestir a articulação? Por causa do seguinte: quando eu pego um osso, o revestimento externo dele é o periósteo. Nas regiões de articulação, eu tenho dois ossos se encontrando. Quando o periósteo encosta um no outro, isso gera dor. Então, nas articulações, eu preciso ter essa cartilagem impedindo que um periósteo toque no outro. Caso contrário, eu sinto dor. É o que acontece na artrose, doença de velhinho. Velhinho, né? Acorda e fala, tô cheio de dor, tô todo travado. E aí, o que ele está sentindo? Ele está sentindo justamente o desgaste das cartilagens dele. À medida que o tempo passa, nossas cartilagens vão se desgastando, infelizmente. Ok? As cartilagens elásticas, como o nome já sugere, têm grande quantidade de fibras elásticas e apresentam uma boa elasticidade, portanto. Elas vão ser encontradas na epiglote, na orelha externa, nas tubas auditivas e na laringe também. Na laringe eu tenho tanto hialina quanto cartilagem elástica. E por último, a cartilagem fibrosa. A cartilagem fibrosa, como o nome sugere, ela é bastante resistente. Ela tem uma quantidade muito superior à quantidade de colágeno presente na hialina. Ela vai ser encontrada ali na região dos discos intervertebrais. Quando eu pego a coluna vertebral, eu vou ter os discos intervertebrais. E entre um disco e outro da coluna vertebral, eu vou possuir uma estrutura de proteção que separa esses discos. Essa estrutura de cartilagem é o disco intervertebral, ok? Quando uma pessoa tem um desvio de coluna, por vezes esse disco é desgastado e acaba que uma vértebra acaba encostando na outra. Isso gera dor. Lembra que eu te falei, quando dois ossos se encontram, gera dor. Portanto, essa dor que a gente sente nas costas, por vezes conhecida como bico de papagaio, é causada por lesão dos discos intervertebrais. Só para a gente finalizar aqui, então eu tenho uma imagem, né, da cartilagem elástica, da cartilagem hialina e da fibrocartilagem, ok? Percebe aqui que o arranjo das células é distinto. O tipo de matriz também presente é distinto. Na cartilagem fibrosa eu tenho uma organização das fibras colágeno. Como que eu observo aquele arranjo característico do tecido conjuntivo propriamente dito, denso modelado? Lembra que ele é bastante resistente? Aqui também eu vou ter uma cartilagem de extrema resistência. Na cartilagem hialina, eu tenho uma menor organização dessas fibras. E na cartilagem elástica, as fibras são diferentes, são mais fininhas, são as fibras elásticas. Basicamente, o conteúdo é esse. Tem que saber a função das cartilagens, onde eu encontro essas cartilagens e qual tipo que é encontrado nessa região, e o tipo celular, tá bom? Não esquece. Condroblasto, célula jovem, condrócito, célula madura. Se originam de onde? Da região do pericôndrio. Cartilagem hialina é encontrado ali em grande abundância na região dos brônquios, da traqueia, acontece revestindo as costelas e nas articulações. Se ficou na dúvida, abundante em fetos. Os fetos, os bebês quando eles nascem, os fetos viram bebês, certo? Eles quando nascem, esses bebês, eles não têm um osso bem rígido. Então a estrutura que vai dar origem aos ossos ainda é de cartilagem, tá? Tem a cartilagem bastante presente nos fetos. E esse processo que essa cartilagem origina osso é chamado de ossificação endocondral, que a gente já falou na aula de tecido ósseo. De boas? Cartilagem elástica, elasticidade, epiglote, que é a estrutura que está acima ali da glote, a epiglote que permite que o ar passe em direção à laringe, ou quando fechada, direciona o alimento em direção ao esôfago. E cartilagem fibrosa, dando resistência, estrutura de grande resistência mais comum de aparecer em prova, são os discos intervertebrais.